Existe uma força no universo tão poderosa que foi chamada, talvez com razão, de a oitava maravilha do mundo. Uma força que opera silenciosamente, implacavelmente, indiferente aos nossos desejos, medos ou moralidade. Não é a gravidade nem o eletromagnetismo. É uma lei matemática, uma abstração que molda impérios, destrói fortunas e define o destino de nações e indivíduos. Estamos falando dos juros compostos. Nossa mente, forjada nas savanas da África, evoluiu para pensar de forma linear. Se andarmos por 1 hora, cobrimos uma certa distância. Se andarmos por 2 horas, cobrimos o dobro. Simples, previsível, linear. Mas o universo, em suas manifestações mais profundas, não opera linearmente. Ele opera de forma exponencial. E é aqui que nossa intuição falha, de forma catastrófica. Vamos fazer um experimento mental. Pegue uma folha de papel comum, com cerca de 1/10 de milímetro de espessura. Dobre-a ao meio. Sua espessura agora é de 2/10. Dobre-a novamente. 4/10. Mais uma vez. 8/10. Até aqui, nada impressionante. Mas o que acontece se pudéssemos continuar dobrando essa folha? Após 10 dobras, ela teria a espessura de uma mão. Após 23 dobras, sua espessura alcançaria 1 quilômetro. E após 42 dobras, a pilha de papel originada de uma única e fina folha se estenderia da Terra até a Lua. Se pudéssemos dobrá-la 103 vezes, sua espessura seria maior que o diâmetro do universo observável. Esta é a natureza vertiginosa, quase alienígena, do crescimento exponencial. E os juros compostos são a manifestação dessa lei no domínio financeiro. Este não é um vídeo sobre como ficar rico rapidamente. É uma exploração de uma lei fundamental do crescimento. Uma força análoga aos processos que governam a vida, a evolução e talvez a própria expansão do cosmos. Prepare-se para desconstruir sua percepção de tempo, valor e crescimento. Vamos mergulhar na matemática da eternidade. A fórmula matemática dos juros compostos é, em sua essência, elegante e simples. Montante é igual ao principal multiplicado por 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo. Mas dentro dessa simplicidade reside uma complexidade que desafia a imaginação. Para visualizar seu poder, vamos viajar no tempo. Imagine que você pudesse voltar ao ano 1 da Era Comum. Você encontra um banqueiro romano e investe um único centavo. 1 centavo. E você consegue um acordo notável, um retorno de 5% ao ano, composto anualmente. Você então deixa essa pequena semente de capital crescer, intocada, através dos séculos, através da ascensão e queda de impérios, de guerras, de pragas, de revoluções. O que você teria hoje? Nossa intuição linear poderia sugerir alguns milhares de dólares. Talvez 1 milhão se formos otimistas. A realidade, no entanto, é assustadora. Vamos acompanhar o crescimento. Nos primeiros 100 anos, seu centavo se tornaria apenas $1,31. Após 500 anos, ainda seria uma quantia modesta, cerca de 39 bilhões de dólares, o que já é impressionante, mas ainda compreensível. Após 1000 anos, no auge da Idade Média, seu investimento valeria o equivalente a 1,3 vezes 10 elevado a 21 dólares, um número tão grande que já perde o significado. Mas não vamos parar. Vamos trazer esse cálculo até os dias de hoje, pouco mais de 2000 anos depois. O valor daquele único centavo seria um número com 43 dígitos. Para colocar isso em perspectiva, vamos converter esse valor em ouro maciço. Com o preço atual do ouro, você teria o suficiente para comprar não só todo o ouro já minerado na história da humanidade, mas o suficiente para criar uma esfera de ouro maciço. O raio dessa esfera de ouro, originada de um único centavo, não seria do tamanho da Terra, nem do Sol.
O raio dessa esfera de ouro, originada de um único centavo, seria maior que o raio do nosso sistema solar, estendendo-se muito além da órbita de Plutão. Isto não é um truque, é a consequência inevitável da matemática. O ingrediente secreto, o catalisador que transforma o trivial no transcendental, é o tempo. Nos juros compostos, o tempo não é uma variável linear. Ele é o expoente. Ele é a dimensão que permite que a curva de crescimento se incline para a verticalidade, alcançando uma singularidade de valor. Cada ano que passa, os juros não são calculados somente sobre o principal original, mas sobre o principal mais todos os juros acumulados anteriormente. É o dinheiro gerando mais dinheiro. É a riqueza se tornando fértil, autorreplicante. Essa dinâmica não é exclusiva do mundo financeiro. A natureza é a maior praticante do crescimento composto. Pense na replicação de uma única célula. Uma se torna duas, duas se tornam quatro, quatro se tornam 8. O início é lento, imperceptível, mas em poucas dezenas de ciclos, um único organismo microscópico pode se tornar uma massa de trilhões de células, um ser humano. Observe a propagação de uma espécie em um novo ecossistema. No início, o crescimento populacional é lento, quase estagnado. É a base da curva em J, mas uma vez que a população atinge uma massa crítica, ela passa por um ponto de inflexão. O crescimento se torna explosivo, vertical. A população se autoalimenta, exatamente como um portfólio de investimentos bem-sucedido. A riqueza gerada pela própria riqueza. A vida gerada pela própria vida. A mesma lei matemática manifestando-se em domínios diferentes. Essa curva em J é a assinatura do crescimento composto, e a parte mais difícil para nós, seres humanos, com vidas finitas e uma psicologia focada no curto prazo, é sobreviver à longa e frustrante base plana da curva. É a fase onde o esforço parece não gerar resultado, onde a disciplina de poupar e investir parece inútil. Anos podem se passar com ganhos modestos, quase desanimadores. É aqui que a maioria desiste, buscando o atalho, a gratificação instantânea. Mas aqueles que persistem, que entendem que o tempo é o seu maior aliado, eventualmente testemunham a inflexão. Eles veem a curva começar a subir, lentamente a princípio, e depois com uma força que parece desafiar a lógica. Para navegar neste território contra-intuitivo, os investidores desenvolveram heurísticas, atalhos mentais para domar o exponencial. A mais famosa é a regra do 72. É uma ferramenta de uma simplicidade genial para estimar quanto tempo levará para o seu capital dobrar. Basta dividir o número 72 pela sua taxa de juros anual. Vamos a um exemplo prático. Se você tem um investimento que rende 8% ao ano, você divide 72 por 8. O resultado é 9. Isso significa que, a uma taxa de 8% ao ano, seu dinheiro dobrará de valor a cada 9 anos. Em 9 anos, você terá 20 mil. Em 18 anos, 40 mil. Em 27 anos, 80 mil. Em 36 anos, 160 mil reais. Note como os ganhos em cada período de 9 anos são cada vez maiores. O primeiro salto foi de 10 mil. O quarto salto foi de 80 mil, mesmo com a taxa de juros permanecendo constante. Agora, vamos ver o poder de uma pequena diferença na taxa. Se seu retorno for de 10% ao ano, 72 dividido por 10 é 7,2. Seu dinheiro dobra a cada 7,2 anos. Uma diferença de apenas 2 pontos percentuais na taxa de retorno corta o tempo de duplicação em quase 2 anos. Ao longo de décadas, essa pequena diferença cria um abismo de resultados. É por isso que os maiores investidores do mundo, como Warren Buffett, são obcecados não em encontrar o próximo investimento milagroso, mas em manter uma taxa de retorno consistentemente boa ao longo de um período extraordinariamente longo. Buffett fez mais de 99% da sua fortuna depois dos 50 anos. Ele não foi o melhor investidor em termos de retornos anuais, mas foi o mais consistente pelo maior tempo. Ele dominou a matemática da eternidade. No entanto, este ecossistema de crescimento não existe no vácuo. Ele enfrenta forças de atrito, predadores naturais que buscam devorar seus ganhos. O primeiro desses predadores é a inflação.
A inflação é um imposto silencioso. É a força que corrói o poder de compra do seu dinheiro ao longo do tempo. Se seus investimentos rendem 8% ao ano, mas a inflação é de 5%, seu ganho real, seu aumento real de poder de compra é de apenas 3%. A inflação atua como um vento contrário constante. Ela força você a correr apenas para ficar no mesmo lugar. Ignorá-la é um erro fatal. Guardar dinheiro debaixo do colchão ou em uma poupança com rendimento abaixo da inflação não é uma estratégia conservadora. É uma estratégia garantida de empobrecimento lento e constante. Você está numa esteira rolante que se move para trás. Os juros compostos precisam primeiro vencer a velocidade desta esteira para só então começar a mover você para frente. O segundo predador são os impostos e as taxas. Cada vez que seus investimentos geram um ganho, o governo, como um sócio majoritário silencioso, aparece para reclamar sua parte. Taxa de administração, de corretagem, de performance, são pequenos vazamentos no seu motor de composição. Individualmente, podem parecer insignificantes, 1% aqui, 2% ali. Mas lembre-se da natureza do exponencial. Pequenas diferenças nas taxas, ao longo de décadas, resultam em fortunas de diferença no resultado final. É como tentar encher um balde com um pequeno furo no fundo. No início, não parece fazer diferença, mas com o tempo, a quantidade de água perdida se torna monumental. Gerenciar custos é tão importante quanto buscar retornos. E aqui a narrativa assume um tom mais reflexivo, talvez niilista, pois essa lei matemática, tão bela em sua pureza, é completamente amoral, e ela gera, por sua própria natureza, uma desigualdade intrínseca e crescente. O capital atrai mais capital, a riqueza gera mais riqueza. É um ciclo de feedback positivo. Pense na formação de galáxias no universo primordial. No início, o universo era quase perfeitamente homogêneo, mas havia minúsculas, infinitesimais flutuações de densidade. As regiões que eram 1/1000% mais densas exerciam uma atração gravitacional 1/1000% mais forte. Ao longo de bilhões de anos, essa minúscula vantagem inicial, composta pela gravidade, atraiu mais e mais matéria. As regiões ricas em matéria ficaram mais ricas, e as regiões pobres ficaram mais pobres. O resultado? Um cosmo de vastos vazios intercalados por brilhantes aglomerados de galáxias, estrelas e planetas. A riqueza funciona da mesma forma. Uma pequena vantagem inicial de capital, quando submetida à lei dos juros compostos ao longo do tempo, cria concentrações de riqueza astronômicas. Aquele que tem capital pode fazê-lo trabalhar, gerando mais capital. Aquele que não tem precisa vender seu tempo e trabalho, em uma troca linear para sobreviver. É a força exponencial contra a força linear, uma batalha desigual. Mas aqui reside o otimismo, o contraponto a essa visão sombria. Se no passado os juros compostos eram um privilégio exclusivo de reis, nobres e banqueiros, as únicas entidades com capital excedente e acesso a instrumentos de crédito, hoje a situação é radicalmente diferente. A democratização dos mercados financeiros globais é uma das revoluções mais silenciosas e profundas da história moderna. Através de bolsas de valores, fundos de índice, criptomoedas e plataformas de investimento, qualquer indivíduo com um smartphone, disciplina e paciência pode se tornar um capitalista. Pode atrelar seu pequeno capital, seu pequeno economia, a essa locomotiva exponencial. Você pode comprar uma fração de uma das maiores empresas do mundo. Você pode se tornar dono de um pedaço do motor do crescimento econômico global. A ferramenta que antes criava dinastias e aristocracias está, pela primeira vez, disponível para as massas. O acesso foi democratizado. O conhecimento, no entanto, ainda é o grande diferencial. E isso nos leva à conclusão final. A dualidade fundamental desta força da natureza. Os juros compostos são indiferentes. Eles não se importam com sua moralidade, seus objetivos ou suas origens. Eles são uma lei matemática, uma ferramenta de poder imenso, como o fogo ou a eletricidade. E essa ferramenta pode trabalhar para você ou contra você.
Quando você se endivida no cartão de crédito com taxas de juros exorbitantes, você está do lado errado da equação. Você está sendo esmagado pela força exponencial. Sua dívida cresce de forma autorreplicante, consumindo seu futuro, sua liberdade. Você se torna a fonte de energia para a composição de riqueza de outra pessoa, de um banco, de uma instituição financeira. Você está na base da curva em J da dívida, uma curva que leva à servidão financeira. Por outro lado, quando você poupa, investe e, acima de tudo, tem paciência, você se alia a essa força. Você coloca a matemática para trabalhar a seu favor. Você constrói pacientemente, tijolo por tijolo, uma estrutura que um dia alcançará a sua própria singularidade financeira. Você transforma o tempo, seu recurso mais precioso e finito, em um ativo que cresce por si só. A escolha, em última análise, é sua. Não é uma questão de sorte nem de genialidade. É puramente uma questão de compreender e aplicar a matemática do tempo. Você pode ser a folha de papel dobrada repetidamente até alcançar as estrelas, ou pode ser a pressão que tenta impedir a dobra. A lei dos juros compostos continuará operando, implacável e indiferente. A única pergunta que importa é: de que lado da equação você vai escolher estar?